Vamos falar um pouquinho agora do artigo 216b, e vocês vão se recordar que no dia que a gente falou sobre esse artigo na sala de aula, eu li para vocês um exemplo que o Rogério Sanches deu de um casal que alugou uma casa de praia, se não me engano, e aí a mulher percebeu que havia uma câmera escondida no quarto do casal, né? E aí ela desligou essa câmera, isolou essa câmera, e o dono do imóvel entrou em contato com ela imediatamente perguntando se havia acontecido algum imprevisto, alguma coisa ali. Foi quando eles verificaram que estavam sendo registrados, né, filmados. Então, nós temos esse artigo aí 216 que abarca esse tipo de situação, que fala produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Nessa situação, esse casal, eles não concordavam, eles nem sabiam que estavam sendo filmados, né, ou fotografados. Eu acredito que era filmagem, eu não me recordo do exemplo, mas era essa a história. A pena desse crime é detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Né? Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. O que acontece aqui? Aqui a vítima não manifesta, né, sua concordância nessa fotografia, nessa filmagem, porém o autor vai lá e registra. Lembrando que o caput fala de imagens reais, né? Produzir, fotografar, filmar ou registrar conteúdo de cena de nudez de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Lá no parágrafo único, ele fala o que? Na montagem, né? Faz-se uma montagem. E hoje em dia, os especialistas são feras nisso. Então, tá aqui o tipo penal, né? Que foi introduzido aqui no Código com a lei de 2018 também, que foi analisada a evolução da sociedade e foi necessário inserir esse tipo de situação aqui como crime no Código Penal. Existia uma lacuna, né, para os autores, porque nós tínhamos só a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor público, né, e tínhamos o estupro. E aí uma situação dessa que eu falei para vocês, ficava vaga, né? Tinha que se encaixar em alguma dessas situações. Então agora a gente já tem um crime específico. Pessoal, embora a lei utilize a expressão participantes no plural, pode acontecer de alguém lá e fotografar uma vítima, né? Nua, por exemplo. Quantas reportagens a gente já viu que a vítima tá trocando de roupa em uma loja no vestiário, né? E aí depois ela descobre que foi fotografada ou que foi filmada sem a anuência dela, sem a concordância dela. E aí, que crime que esse autor praticou? Ele praticou o 216b, né? Que embora o tipo penal utilize da expressão participantes, né? Não se exclui do tipo registro não autorizado de apenas uma pessoa no momento de intimidade dela. Então, 216b, depois vocês dão uma olhadinha no material, tem mais algumas coisas que eu falei, e vamos pular para o 217A, que é o crime de estupro de vulnerável. Esse crime aqui é um crime que muita gente já praticou e não sabe que estava praticando, e não deixou de ser crime, tá? Vamos entender por quê. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Então, é uma pena bem maior do que a pena do estupro lá do 213. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. O que é isso? Primeiro nós temos que entender o que é vulnerável, quem são as pessoas vulneráveis para o Código Penal, para o legislador, quem eu posso considerar como vulnerável. Primeira vítima vulnerável é o menor de 14 anos. Ana Flávia, se ela tiver 14 anos, no dia do aniversário dela, ela deixa de ser considerada vulnerável para tipificação aqui do 217A. Então, a menina de 14 anos, no dia do aniversário dela, ela resolveu ter uma relação sexual consentida, não tem crime, tá? Não
não tem crime. Agora, um dia antes do aniversário dela, ela manteve uma relação sexual consentida, esse consentimento dela é viciado, ele não tem valor nenhum, tá? Então, essa pessoa que manteve a relação sexual com essa menor de 14 anos, essa pessoa está praticando o crime de estupro de vulnerável, tá bom? Então, vamos lá. Quem é considerado vulnerável? Menor de 14 anos. Quem por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou por qualquer outra causa não pode oferecer resistência.